Nesta cidade onde as desigualdades sociais se sobrepõem como fendas num velho muro, cada esquina, cada olhar trocado entre os residentes parecia perpetuar uma hierarquia invisível mas firmemente estabelecida. A cidade, dividida entre aqueles que nasceram na opulência e aqueles que lutaram todos os dias pelo seu lugar, carregava cicatrizes do seu passado. Traços de racismo e discriminação históricos refletiram-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Os bairros pobres eram retratados como locais a evitar, enquanto os bairros ricos brilhavam sob uma luz ofuscante, afogados em fachadas limpas e carros luxuosos. Mas por trás dessa decoração de riqueza e sofisticação, fissuras invisíveis ampliavam um pouco mais as desigualdades a cada dia, deixando cicatrizes indeléveis na vida daqueles que eram invisíveis aos olhos da sociedade. Maya Bennett não era do tipo que se deixava abater. Filha de uma família modesta, aprendeu desde muito jovem a forjar um caráter independente, a afirmar-se num mundo que por vezes parecia lhe reservar mais portas fechadas do que oportunidades. Todos os dias, Maya trabalhava incansavelmente em um restaurante chique, onde enfrentava a indiferença e o desprezo dos clientes que mal olhavam para ela, como se ela fosse parte da mobília do lugar e não uma pessoa por direito próprio. No entanto, ela nunca deixou que esses olhares a desestabilizassem. Maya sabia que ela tinha um propósito. Os seus sonhos estavam longe, num futuro onde as cadeias invisíveis da discriminação não passariam de uma má memória. Mas por enquanto ela suportou sua posição, optando por ignorar o sofrimento diário, esperando o momento em que seu próprio valor fosse finalmente reconhecido. Naquela manhã, porém, essa aparente calma seria destruída. Madame Lauren, cliente regular do restaurante, era uma figura imponente na alta sociedade. Ela incorporou tudo o que Maya lutou todos os dias sem saber. Uma mulher branca, rica e arrogante, cuja presença bastava para mudar o clima da sala. Seu olhar gelado parecia valorizar tudo ao seu redor como uma mercadoria, inclusive os humanos que entravam em seu campo de visão. Maya se viu diante de uma de suas maiores expectativas naquela manhã, mas nada em sua experiência a preparou para o que o dia traria. Quando ocorreu um atraso na entrega do café da Sra. Lauren, a mulher já estava erguendo as sobrancelhas, pronta para se fazer ouvir. Maya, infinitamente paciente, aproximou-se para pedir desculpas, explicando calmamente que um pequeno acidente na cozinha havia causado o atraso. Uma explicação simples, mas suficiente para a Sra. Lauren encontrar falhas nela. Ela fez um comentário contundente, mas isso foi apenas o começo. Maya, continuando seu trabalho, não via o que iria acontecer. Ao passar pela mesa de Madame Lauren para limpar as coisas, ela de repente agarrou o bolso, com o rosto tenso. Meu relógio! Ela chorou. Ela se foi. Você a roubou. Maya congelou. Não havia razão para acreditar que esta acusação fosse verdadeira. O inestimável relógio de ouro não havia caído da mesa nem estava visível ao seu alcance. Mas Lauren, em seu desespero para proteger sua imagem e status social, encontrou um bode expiatório ideal. Será que Maya, uma mulher negra neste ambiente privilegiado, não era a própria personificação da pessoa que se poderia acusar sem pensar? Maya tentou se defender, mas a situação rapidamente saiu de controle. Dona Lauren, com a fria indiferença de quem está habituada a conseguir o que quer, gritou o injustificável, exigindo que a polícia fosse chamada imediatamente. A jovem garçonete, envolvida num turbilhão de acusações, tentou responder, racionalizar, mas já era tarde demais. O resultado já estava decidido na mente dos outros. A suspeita, baseada na cor da pele de Maya, já a havia condenado. A decisão parecia óbvia. Uma mulher negra num restaurante de luxo só poderia ser uma ladra. Quando a polícia chegou, o chefe da sala, um homem tímido e sob pressão, recusou-se a ouvir a versão de Maya. Ele estava mais preocupado com a imagem do restaurante do que com a verdade. A autoridade da Sra. Lauren, seus anos passados nos salões chiques da cidade, pareciam ter mais peso do que o testemunho de Maya. Maya foi presa sem que nenhuma prova fosse fornecida, e toda a vizinhança foi ecoada por esta notícia. O murmúrio de indignação foi ouvido nas ruas, mas nenhuma ajuda real chegou. Ninguém ousou se opor à estatura da Sra. Lauren, nem questionar o que acreditavam ser a prova de um crime. Todos estavam presos no mesmo sistema, que escrevia a verdade através dos prismas da cor da pele e da aparência. Mas o que estes acusadores não sabiam era que Maya não estava sozinha. Atrás dela estava David Leroy, seu marido, um homem cujo nome ressoou nos círculos mais fechados do poder.
Advogado renomado, defensor dos direitos civis e um pilar da luta contra a injustiça racial. Mas ainda mais, David Leroy era um homem profundamente ligado à família e à sua esposa. E Maya, embora subestimada por quem a considerava apenas uma garçonete, não era esposa de qualquer um. O que não sabíamos é que ela carregava dentro de si a dignidade e a força de uma mulher que não permitiria que este sistema quebrasse. David Leroy, embora muitas vezes absorvido pelo seu trabalho e pelas suas numerosas responsabilidades, era um homem que não suportava a injustiça, especialmente quando esta afetava sua própria família. Quando recebeu a ligação do advogado de Maya, não teve dúvidas. Suas emoções entrelaçadas com uma determinação fria e calculada. A raiva que fervia dentro dele ao pensar que sua esposa seria humilhada e maltratada transformou-se em energia pragmática. Ele imediatamente ligou para seus contatos mais próximos e reuniu uma equipe de defesa pronta para defender não apenas Maya, mas também os princípios que ele personificava: integridade e justiça. Quando chegou à delegacia, a atitude dos policiais já estava bem estabelecida. Maya, algemada, estava sentada numa sala de interrogatório, cercada por policiais que a olhavam como uma criminosa da pior espécie. A sua atitude desdenhosa e condescendente refletia uma certeza pré-concebida: uma mulher negra num restaurante de luxo só poderia ser uma ladra. Maya, calma e digna, resistiu à humilhação, mas era possível ver em seus olhos a dor de ser tratada como uma subhumana, como se sua dignidade não tivesse valor aos olhos de quem deveria protegê-la. David entrou na sala e, assim que se apresentou, a atmosfera mudou drasticamente. Ele não era advogado como os outros. David Leroy era um homem respeitado, um advogado brilhante, uma figura emblemática dos direitos civis na cidade. Seu nome carregava um peso e sua chegada à sala teve todo o efeito de uma explosão. O capitão da polícia, que não sabia quem estava enfrentando, rapidamente mudou de atitude, adotando uma postura mais respeitosa. Mas não era apenas uma questão de respeito pelo homem que ele era. David Leroy era um homem de poder, um advogado capaz de reverter uma situação, capaz de abalar os alicerces de um sistema que parecia tão sereno e invencível. Num instante, a dinâmica mudou. Maya, a simples garçonete acusada injustamente, tornou-se esposa de um homem cujo nome bastava para perturbar a ordem estabelecida. David, no entanto, não estava lá apenas para libertar Maya. Ele sabia que este caso era apenas uma faceta de um problema muito mais amplo e profundo: o racismo sistêmico que assolava todos os aspectos da sociedade. Ele não se contentaria com o esquecimento deste incidente, nem com a simples reparação da injustiça sofrida pela sua esposa. Iria lançar luz sobre o verdadeiro cancro que corrói a cidade: o abuso de poder, o racismo institucional e a forma como as pessoas de cor eram constantemente consideradas culpadas. No espaço de algumas horas, David conseguiu orquestrar um movimento de apoio. Ativistas dos direitos civis, jornalistas e até figuras políticas reuniram-se em torno do casal. Houve manifestações e manifestações de solidariedade. Maya, até então uma mulher nas sombras, tornou-se um símbolo vivo da luta contra a discriminação racial. A cidade inteira parecia levantar-se para defender a dignidade desta mulher, que ousou ser humilhada em nome de um preconceito racista devastador. A história de Maya se espalhou rapidamente pela mídia, alimentada por evidências contundentes. O vídeo da câmera de vigilância, que mostrava claramente que ela não teve nada a ver com o roubo do relógio, se tornou viral. Mas foi um detalhe adicional que mudou a opinião pública. Uma testemunha anônima se apresentou e revelou que a senhora Lauren encenou deliberadamente o roubo para desacreditar Maya, motivada por motivos pessoais e racistas. Parecia que a senhora Lauren, na verdade, nutria um ciúme feroz e tinha o hábito de menosprezar as pessoas que considerava inferiores a ela, especialmente se fossem negras. Esta revelação, uma reviravolta inesperada, trouxe à luz a verdade escondida por trás da falsa acusação. Mas a verdadeira surpresa veio durante o julgamento. A senhora Lauren, confiante de que seu status social e influência seriam suficientes para protegê-la, apresentou-se no tribunal como vítima. No entanto, ela subestimou a engenhosidade de David e a força de caráter de Maya. Seguiram-se provas esmagadoras: os depoimentos de testemunhas oculares, os vídeos, os documentos financeiros que mostraram que a senhora Lauren tinha de facto manipulado a situação para destruir Maya, mas também a verdade mais profunda por detrás do incidente: o racismo sistêmico que alimentou esta acusação. O público, chocado com a flagrante injustiça e a escala da trama, sem hesitação ficou do lado de Maya.
Em poucas semanas, Maia tornou-se um símbolo nacional da luta contra o racismo. Seu nome, antes manchado pela falsa acusação, tornou-se referência para quem lutava contra o preconceito racial. David Leroy, muito mais do que um advogado, tornou-se um herói público, reconhecido não só pela sua capacidade de derrubar injustiças, mas também pela sua determinação inabalável em defender os oprimidos. A cidade, todo o país, era agora confrontado com uma verdade que não podia mais ser ignorada. As estruturas de poder, por mais fortes que parecessem, poderiam ser derrubadas por aqueles dispostos a lutar pela justiça. O veredicto final, proferido numa atmosfera carregada de emoção e tensão, foi muito mais do que uma simples vitória legal para Maia. Foi uma vitória simbólica, uma vitória da verdade contra o preconceito, da justiça contra a injustiça sistêmica. Quando o juiz absolveu Maia, um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala do tribunal, mas isso foi apenas o começo. A sala ainda ecoava os ecos das acusações, mas agora a verdade estava estabelecida. A senhora Lauren, no auge de sua alta sociedade e arrogância, foi forçada a emitir um pedido público de desculpas, uma humilhação que ela nunca havia previsto. Este pedido de desculpas não se destinava simplesmente a apaziguar a opinião pública, era uma admissão formal da sua mentira, uma admissão da sua tentativa deliberada de destruir a vida de uma mulher inocente, simplesmente porque ela não tinha meios para se defender dos poderosos. Essa cena, onde Dona Lauren, após acreditar que seu status protegeria suas ações, se prostrou diante dos tribunais, foi uma imagem que a sociedade jamais poderia esquecer. Mas as consequências não se limitaram a esta humilhação pública. O caso não terminou com a simples derrota de Madame Lauren. O choque coletivo que causou deu origem a um movimento muito maior. O veredicto ecoou muito para além dos muros do tribunal e tornou-se um catalisador para reformas de longo alcance no sistema judicial. A sociedade, finalmente consciente da extensão das desigualdades raciais e dos preconceitos sistêmicos que reinavam nas instituições, exigiu responsabilização. Movimentos ativistas, advogados, funcionários do governo e até vozes da comunidade das vítimas levantaram-se para exigir uma reavaliação das políticas raciais, particularmente no sistema judicial. O governo enfrentou uma pressão crescente para reformar leis discriminatórias, educar as autoridades policiais e garantir que todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, fossem tratados de forma justa perante a lei. A absolvição de Maia e a queda de Madame Lauren deram origem a uma nova era de reformas, onde os princípios da justiça social e da reconciliação se tornaram prioridades nacionais. As discussões em torno da discriminação sistemática, há muito relegadas a segundo plano, tornaram-se centrais. Um vasto programa de treinamento sobre preconceito racial foi estabelecido nas escolas, nos tribunais e na polícia. Os julgamentos racistas foram examinados com atenção renovada e foram criadas comissões independentes para combater os abusos de poder. Este movimento, nascido da injustiça, transformou radicalmente a dinâmica social e política de todo um país. Neste clima de renovação, Maia e David Leroy tornaram-se figuras emblemáticas da resistência contra a injustiça racial. A sua história, partilhada nos meios de comunicação e nos livros, atravessou fronteiras e oceanos, inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. Foram convidados para conferências, para comícios, para debates onde as suas palavras, fortes e determinadas, lançaram uma nova luz sobre as injustiças raciais que ainda afetam tantas vidas. A sua relação, marcada por uma solidariedade inabalável e um amor profundo, tornou-se um modelo de resistência face à opressão. Maia, que já foi a sombra silenciosa de seu marido, finalmente se levantou para reivindicar seu próprio lugar nesta história. Ela não queria mais ser vista simplesmente como a esposa de um homem influente, mas como uma mulher que passou pelas trevas da injustiça e da humilhação para emergir mais forte e mais decidida. Maia era uma sobrevivente, uma guerreira. Ela havia sofrido provações que poderiam ter destruído muitas outras, mas permaneceu com dignidade, orgulhosa de sua herança e de sua verdade. Ela não era mais objeto de compaixão, mas um exemplo vivo de coragem e resiliência. Seu nome, Maia Bennett, passou a ser lembrado, não como aquele que foi injustamente acusado, mas como aquele que, contra todas as probabilidades, provou que a verdade e a justiça sempre triunfarão no final. Tornou-se um ícone da luta pelos direitos civis, uma figura-chave na luta pela igualdade racial. Escolas, ruas e até estátuas memoriais foram erguidas em sua homenagem. O que Maia passou, o que ela suportou, não poderia ser esquecido,
porque a sua resiliência redefiniu o que significa lutar pela sua dignidade num mundo onde tantos tentam quebrá-la. E assim, do caos da injustiça, nasceu uma lenda. Uma lenda forjada no fogo da opressão, mas alimentada pelo amor e pela luta de um casal que, juntos, não só enfrentou o racismo, mas também mudou o mundo ao seu redor.